Olá, pessoal! Muito bem-vindos! Eu resolvi gravar essa aula para que vocês se sintam seguros agora na prova da UEL sobre o conteúdo de arte contemporânea. Então, o objetivo é passar pelos principais tópicos, que vocês vejam os nomes das correntes, como são essas práticas, para que vocês consigam aplicar isso na prova de forma interpretativa. Então, vamos com todas as munições possíveis para que vocês façam boas interpretações lá na hora da prova. Então, quando a gente pensa em arte contemporânea, nós precisamos primeiro colocar ela na nossa linha histórica. A arte contemporânea ela vai se dar a partir de 1960. Vamos lembrar que 1960 não é uma década qualquer, né? Pensem que é o surgimento do rock, que é o surgimento da contracultura, das contestações, das formas de comportamento, é o surgimento do movimento feminista, do movimento negro por direitos civis. A participação do jovem vai trazer mudanças irreversíveis na família e na sociedade. Mas não estamos falando só em mudanças assim comportamentais. É também o pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolida como um grande mercado consumidor e também como um polo difusor de cultura. É por isso que a gente fala de uma mudança no eixo cultural que agora passa para Nova York. E em Nova York, essa arte contemporânea que vai florescer, ela é incrivelmente contestadora. Tanto é que alguns artistas, como Peter Berger, vão chamar essas correntes dos anos 60 de neo-vanguardas. Ora, o que uma vanguarda e essas neo-vanguardas têm em comum? O intento de romper com a tradição artística, de matar a ideia de obra de arte. E que ideia é essa de obra de arte que eles tanto combatem? A ideia ainda é renascentista, né? E talvez alguma concepção clássica que seja até de certa forma intuitiva pra gente. Pensar na obra de arte como um grande objeto feito pelas mãos do artista, uma coisa que é única, uma coisa que é irrepetível e que depende dessa criatividade de um gênio indomável. Pois bem, romper com essa ideia é dizer que a obra de arte, ela não é essa criação individual, mas que, em verdade, a obra de arte é a provocação, é a destruição dos nossos conceitos anteriores. Então vamos ver algumas dessas correntes que têm esse espírito contestador. A primeira delas é o expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato é uma corrente nitidamente norte-americana, mas que vai ser um pouco anterior aí desse contexto que a gente está falando, mas que já se encaixa como arte contemporânea. O Jackson Pollock é o principal expoente do expressionismo abstrato, e ele faz algumas telas ainda em 45, ainda em 50. Por que eu chamo isso de expressionismo abstrato? Atenção, o expressionismo pressupõe essa subjetividade, essa liberdade, esse eu lírico que enuncia coisas intensas, né? E o abstrato é a ausência de figuração. Então estamos falando de uma obra que é abstrata, mas que é muito emotiva. Ela só vai tratar de manchas de cores e de subjetividade. Vejam como Jackson Pollock tem uma atitude completamente diferente em relação à sua obra. São quadros imensos que estão colocados no chão. O cavalete é abandonado. E em vez de esfregar o pincel na tela, como tradicionalmente se faz, ele goteja, ele joga essa tinta no ar e ela cai na tela. O resultado é um emaranhado de manchas que lembram um pouco uma caligrafia japonesa ou linhas, né, que se sobrepõem. Muito disso tem a ver com esse ideal de liberdade que é bastante norte-americano. Pensar aí nessa ideia da Guerra Fria, que vai se estruturar mais para frente, e que desde então os Estados Unidos se proclamam aí como o arauto da liberdade. Tem uma relação bacana também com a música norte-americana. O jazz vai ser muito popular nesse período. E o jazz é, na sua essência, um ritmo democraticamente livre, onde os instrumentos têm espaço para improvisação, especialmente algumas correntes mais livres, né, do jazz, como o free jazz e por aí vai. Reparem que tanto no ritmo musical quanto nessa tela, as partes se desenvolvem autonomamente, cada instrumento tem liberdade para fazer a sua melodia e tudo se sobrepõe num resultado só, assim como cada tinta, né? Tem o seu próprio caminho, tem a sua própria execução e no final vai ser emaranhado de coisas autônomas junta num todo caótico. É bonito, né? Essas telas são imensas, como eu falei. Pessoal, muitas pessoas me perguntam, poxa professor, isso eu também faço. Mas não fez, né? A ideia do Pollock é justamente esse pioneirismo. E essa ideia também contestadora de que a obra de arte precisa ser alguma coisa de difícil execução, quem disse? A obra de arte pode ser a manifestação da liberdade do artista muito mais do que aquela obra-prima. Lembra aquele ideal clássico que a gente está falando que vai ser rompido?
Esse ideal clássico da obra de arte como uma coisa inestimável, fruto da artesania das próprias mãos do artista. Eu descobri que eu fico me mexendo, eu fico batendo no meu microfone toda hora. Vou aprender aqui, vai melhorar, gente. Paciência, viu? Tanto tempo de pandemia, não virei youtuber ainda. Olha lá o que um grampo de cabelo não faz, gente. Acho que agora vai. A nossa próxima corrente é uma oposição ao expressionismo abstrato. Eles olham para o expressionismo abstrato e falam, meu Deus, é demais, é muita subjetividade, é muita cor, é muito do artista. Eu quero menos, quero bem menos. É assim que vai surgir o minimalismo. O minimalismo também é abstrato, então também é essa corrente que não usa figura, mas em vez de mancha, eles vão priorizar as formas geométricas. E mais, não é só pintura. O minimalismo, ele se apresenta como obras tridimensionais e gigantescas. Por mais que ele se chame, né, minimalismo, essas obras geralmente eram expostas nessas grandes galerias ao ar livre e elas ocupam tamanhos imensos. O objetivo do minimalismo é dialogar com essa estética industrial. Estamos falando aí de uma época de muito entusiasmo com o concreto, com o vidro, com o modernismo na arquitetura. E para combinar com essa vontade meio futurista na arquitetura, por que não as artes visuais também? E mais, toda essa corrente é uma corrente muito objetiva. Então o objetivo é criar obras que sejam neutras, sem conteúdo simbólico. Trabalhos que sejam mínimos, mínimos na forma e mínimos no conteúdo. Reparem nesses cubos de espelho do Robert Morris. Tem forma mais mínima do que um cubo? Tem cor mais ausente do que o espelho, né, que sequer tem cor própria? E reparem, uma das coisas mais interessantes do minimalismo, não tem pedestal. Não tem esse espaço que vai separar a área da obra da área do mundo. É como se essa obra ocupasse o mesmo espaço que nós. Interessante, né? Porque isso acaba com aquela ideia moderna de obrigar o observador a adotar determinado ponto de vista diante da obra. É como se o artista falasse pra gente, escolhe o seu ponto de vista. O seu ponto de vista importa. E ele pode, em pouco tempo, andar pelo meio dessa obra. O espaço vazio entre esses objetos também é constitutivo dessa obra. Então a escultura, ela se expande no espaço, a ponto de alcançar o espaço circundante. Próxima corrente é a pop art. Essa sim, gente, é uma corrente figurativa. Então, pela primeira vez, estamos falando de obras que não são abstratas. E que figuras são essas? São as figuras mais pop de todos os anos 60. É uma arte popular, é uma arte sexy, jovem, chamativa, glamurosa e com certeza é um grande negócio. São as figuras retiradas da cultura de massa, da novela, do jornal, da publicidade, da história em quadrinhos e por aí vai. Nós temos algumas correntes assim de pop art. Ela vai surgir primeiramente na Inglaterra com colagens, depois ela se solidifica em Nova York e ela chega aqui também no Brasil. Quando a gente pensa especialmente na colagem da Inglaterra, estamos falando de uma corrente que é um pouco mais crítica. Primeiro, por que a ideia de colagem? A colagem, ela vem como um modo de combater os materiais tradicionalmente artísticos. A colagem, ela tem menos dessa aura sagrada do que, sei lá, tinta a óleo. Lembram que o dadaísmo também faz essas colagens. E aí a pop art vai manter essa ideia de apropriação de materiais que tradicionalmente não são artísticos. Também essa ideia de apropriação e de recontextualização, que aqui está presente. Agora percebam, o que torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes, esse é o título. É um lar burguês ali dos anos 60, cheio de objetos assim de consumo em massa, televisão, uma pipoqueira, um rádio. Meu Deus, como nossa casa é interessante. É tudo sobre aparência, né? Como se o consumo desses bens tornasse essa família, sei lá, mais significativa. E eu falo família, né? Porque pressupõe aí um ambiente doméstico, um homem e uma mulher que estão aí. Mas essas pessoas parecem não ter interação umas com as outras, elas são retiradas, enfim, dessas revistas que proclamam principalmente o corpo como um objeto. Então tudo nessa colagem é sobre superficialidade. E o que torna isso tão interessante, o que torna essa colagem tão interessante é justamente a pergunta sobre o que torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes. Então quando a gente pensa aí na Inglaterra, sim, são pontos de interrogação, são perguntas sobre o modo de vida consumista. Mas quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós vamos ter obras que proclamam gloriosamente os bens de consumo e esse estilo de vida mais norte-americano.
Essas obras norte-americanas, elas vão revelar um entusiasmo com os produtos industriais e vão proclamar os milagres da vida contemporânea, o telefone, o telefone já existia, né? Mas a televisão, a televisão, os produtos enlatados, o rádio. Vocês conhecem essa mulher que está aí? Essa é a Marilyn Monroe, um dos grandes ídolos aí do cinema desse período. Ela ainda estava viva durante essas produções. Todo mundo quer um quadro desse, né? Todo mundo quer um pedaço da Marilyn Monroe. Essa obra é do Andy Warhol, principal nome norte-americano, e ele fez com a técnica da serigrafia. Galera, ele imprime isso como se fosse um xerox na tela. Então nem é uma obra que pressupõe aquela artesania feita pelas mãos do artista. Não, é a produção mecânica da imagem, que tem tudo a ver com essa vocação pop de busca por uma proximidade maior com esses procedimentos mais contemporâneos mesmo de circulação de bens e de cultura. Além desses quadros da Marilyn Monroe, nós vamos ter, por exemplo, as latas de sopa da Campbell. Cara, imagina que eles fazem, sei lá, uma pintura sobre miojo. É uma comida altamente industrializada, que não é nutritiva e que é muito pop, sem se preocupar, né, sobre a qualidade desses hábitos alimentares, mas em específico, bom, são obras que não têm a preocupação de serem muito reflexivas, mas que mostram esse estilo de vida sob uma ótica jovem e espirituosa e bem-humorada, por que não? Mas aí, chega no Brasil esse estilo da pop art, nós vamos ter várias formas distintas dessa manifestação. Wesley Duke Lee talvez seja o diálogo mais próximo. Ele tem várias obras que têm esse brilho muito intenso da tinta acrílica, imagens de carro, de telefone, né? Muito contemporâneas. Mas vejam que mesmo Wesley Duke Lee já tem quadros mais críticos, como esse com a bandeira do Brasil. Hoje é sempre ontem. É como se fosse uma lata envelhecida, a bandeira do Brasil, por cima da bandeira do Brasil um chicote e esses dizeres. Estamos falando de 1960, estamos falando do auge da ditadura militar no Brasil. É um questionamento sobre as formas de autoridade que se dão na nossa terra e como o Brasil tende a repetir as suas histórias de violência. O Rubens Gershman, ele era filho de jornalistas, os pais dele tinham um jornal. Então ele cresceu, gente, entre os repórteres, entre as notícias de crimes, coberturas de futebol. A ideia da cultura de massa é o principal tema das suas obras, e muitas vezes sob o ponto de vista aí do fotógrafo. Vejam que interessante concurso de Miss, a gente tem essas meninas à frente, no fundo da plateia, tudo bem moderno, né? Tudo bem estilizado, sem essa necessidade de um realismo fotográfico. E o que é interessante é como ele brinca com a perspectiva, porque embora tenha essa suposta ilusão aí de profundidade, de repente ele coloca um quadrado e um trecho listrado, atestando a bidimensionalidade da sua obra, e coloca só a silhueta desses fotógrafos. Outra obra que brinca muito com essa bidimensionalidade, tridimensionalidade, são as caixas dele. Olha que interessante, essa é a caixa de cultura. Eu achava que essas obras eram pequenas, gente. Até eu ver presencialmente, elas são imensas. Elas têm, sei lá, 1,5 m de altura. E elas são feitas em madeira e são totalmente 2D, assim, colada na parede. Mas elas são cortadas num formato de cubo, né? Então é essa brincadeira de um cubo que é bidimensional. A caixa de cultura tem vários elementos, por exemplo, o Vasco, a televisão, o rei do mau gosto. É uma brincadeira sobre a época e a cultura do seu tempo. Aqui, gente, nós estamos discutindo o que é o objeto artístico, quais são os limites entre a escultura e a pintura e como pensar novas formas de espacialidade. O terceiro grande nome aí que eu quero trabalhar com vocês é o Nelson Lehner. Nelson Lehner talvez seja o mais bem-humorado e satírico de todos eles. Ele vai se apropriar muito, muito de brinquedinhos de plástico, dessa estética do brega, do quiche, né? E vai misturar isso com a tradição clássica para tirar sarro, principalmente dessa arte elitizada e distante da vida. Olha esses macaquinhos de maquiagem. Reparem que no meio tem um espelho, gente. Imagina que você vai ver essa obra presencialmente, onde você posiciona. Você se encontra no espelho, ele tira sarro do público, ele tira sarro de todo mundo. E a obra dele, que é mais interessante, é o porco. O Nelson Lehner mandou um porco empalhado para uma galeria, gente, é verdade. Ele comprou um porco empalhado, sei lá, mandou empalhar esse porco, mas ele não fez, né? Ele não empalhou esse porco. E ele mandou esse porco empalhado para o museu. E foi aceito, galera, para a galeria. E ele sabia que ele seria aceito, tanto sabia que ele escreveu uma carta para o jornal, falando que sabia que ele seria aceito e convidando os críticos, os curadores, a explicar quais são os critérios que eles usam para aceitar uma obra de arte como arte. Não, porque para ele isso claramente era uma piada e não uma obra de arte.
Os críticos ficaram putos, e com razão, disseram que é a primeira vez que alguém reclama por ter sido aceito numa exposição. Mas funciona, além deles ficarem muito bravos com o Nelson Lehner, alguns anos depois o Mário Pedrosa escreve um artigo lindo, escrito sobre o happening do porco, ou o porco do Nelson Lehner, e ele justifica por que o Nelson Lehner sequer desconhece quão legal é a sua produção, como ela dialoga com o Duchamp e o dadaísmo, e que a apropriação de materiais tradicionalmente não artísticos é uma grande ferramenta para questionar o critério e o conceito de uma obra de arte. Percebam que aqui, muito claramente, a gente tem essa característica da arte contemporânea de que o gesto provocativo é mais importante do que o resultado. Para falar de Brasil em 1960, nós precisamos fazer um recorte. Existem artistas que dialogam muito com o seu contexto histórico. Que contexto é esse? A partir de 1964 se instaura no Brasil a ditadura militar. E os artistas que a gente verá agora são artistas chamados de engajados. Um artista engajado é aquele que tem uma pauta, aquele que se posiciona, que se coloca na condição de chamar a atenção das pessoas para um problema. Esses artistas engajados, então, agora, eles vão denunciar as violências do regime militar. Ainda pensando na pop art, dialogando de uma forma ou de outra com essa estética nova dos anos 60. O primeiro desses artistas é o Antônio Dias, e eu separei a obra Nota sobre a Morte Imprevista. Reparem que já não é um quadro, é um objeto que se coloca na parede, ele tem alguma tridimensionalidade. Então o primeiro questionamento dele é sobre o objeto de arte, tem uma inovação técnica que é significativa. Pensem que nós temos esse contorno em preto, ele é dividido nessas partes, o que lembra uma história em quadrinho. Tem esse formato laranja, que lembra uma boia, dentro um vidro com um pedaço de carne. E esse líquido preto que sai. Tudo isso são imagens da violência, por isso que estamos falando de um artista que denuncia as violências do seu tempo, ainda que nessa estética bastante próxima da história em quadrinhos. Existe um outro quadro dele, eu sugiro que vocês pesquisem, que é bem interessante, é Emblema para uma Quadrilha Assassina. É a sugestão de um emblema para essa quadrilha assassina em 1965 no Brasil. Claramente está se referindo a esse autoritarismo e às várias correntes violentas que estão despontando por aí. As cenas são cenas de tortura, então nós temos a sugestão de uma mão que puxa um pano ensanguentado da boca de alguém. Pois é, misturamos a inovação formal com um posicionamento estético bem claro. A próxima obra é do Cildo Meirelles. Ela se chama Quem Matou o Herzog. Vejam que o Cildo Meirelles ele fez um carimbo com esse questionamento e saiu carimbando as notas de um cruzeiro. Reparem que aqui a gente já está em 1970. Olha a mudança da postura da obra do Antônio Dias para a obra do Cildo. A obra do Cildo ela não é rastreável. Você não consegue saber quem fez. Você não consegue tirar do mercado. Isso porque estamos falando de pós-1968. Em 68 instaura-se o Ato Institucional número 5, que vai garantir a censura das obras de arte, de modo que o artista ele não tem mais essa liberdade de posicionamento como o Antônio Dias tinha em 65. É aí que vai surgir estratégias muito interessantes de circulação alternativa. Quem Matou Herzog está falando especificamente sobre um acontecimento contemporâneo a essa obra. O Herzog ele era um jornalista brasileiro, um dos diretores aí da TV Cultura ou Futura, enfim, uma figura importante no meio da comunicação no Brasil, e ele some. Ele estava se recusando a seguir as diretrizes do governo sobre o que podia publicar e o que não podia. Ele andou publicando algumas notícias sobre o número de desempregos, e aí ele está caminhando pela rua um dia, passa um carro, joga ele lá dentro e ele simplesmente some, um dos homens mais famosos assim do Brasil. Todo mundo se pergunta, depois de alguns meses, onde está o Herzog, o que foi feito dele, e por conta dessa pressão pública, alguns militares divulgam a foto do Herzog, que supostamente se suicidou dentro da delegacia. Uma das coisas mais notáveis é que nessa foto do suicídio ele aparece enforcado e de joelhos. E no momento da divulgação dessa foto, os médicos perceberam que não seria possível uma pessoa se suicidar de joelhos. Além disso, ele estava coberto de hematomas, o que só faz a gente crer que a razão da morte dele foi outra, né? Inclusive, ele era judeu, e os judeus não podem ser enterrados quando eles cometem suicídio. E o rabino, ele fez intencionalmente um velório público e enterrou o Herzog.
Então existe uma resistência da comunidade. E o Cildo Meirelles, ele claramente exemplifica isso quando ele sai carimbando essas notas. É como se a gente fosse obrigado a se perguntar o verdadeiro assassino dele. Genial, não é rastreável e essas coisas circulam. Olha que bacana, vocês lembram do dadaísmo? O dadaísmo fazia isso também, né? Pegava materiais que eram tradicionalmente não artísticos e recontextualizava eles. De preferência, criando essas obras que seriam as anti-arte, porque combatem o espaço institucionalizado. Outra obra nesse sentido é a Inserção em Circuitos Ideológicos, Projeto Coca-Cola. Nesse caso, o Cildo Meirelles se apropria de uma garrafa de coca, que é um grande símbolo do consumo e dos Estados Unidos, que tem uma proximidade aí grande com os militares no Brasil. Ele pega essa Coca-Cola dos Estados Unidos e escreve mensagens como Yankees go home, a arte está morta, a arte foi vendida para o capitalismo. Em um deles, o Cildo Meirelles chega a dar a receita de como fazer um coquetel Molotov. E aí? Ele escreve isso quando a garrafa está vazia, ele devolve essa garrafa vazia para a fábrica e eles não conseguem ler nada. Então eles enchem de novo e devolvem para a circulação. Imagina você, vai lá comprar uma coca e de repente você encontra essa mensagem gravada. Imagina que susto. E aí, como é que você pega o artista? Como é que você tira isso de circulação? Olha o trabalho que isso dá. Lá. Uma das características da pop art é a apropriação dos objetos que são da cultura de massa. É exatamente isso que o Cildo Meirelles faz, mas vejam a diferença. Nos Estados Unidos, quando o Andy Warhol faz vários quadros sobre a Coca-Cola, ele está exaltando a Coca-Cola como um símbolo, como um ídolo. O que o Cildo Meirelles faz é pegar a Coca-Cola para subverter o seu significado, é devolver a Coca-Cola como um coquetel Molotov, é devolver a Coca-Cola como uma arma para lutar contra o sistema. Trouxas Ensanguentadas, do Arthur Barril. Arthur Barril é um artista de Portugal que sai da ditadura salazarista para vir para o Brasil e encontrar uma nova ditadura. Ele produz essas trouxas, que nada mais são do que panos amarrados, todos ensanguentados e sujos, que são desovados em terrenos baldios. Aí eu pergunto para você, se você estivesse indo para a escola, se você estivesse, sei lá, caminhando por Londrina, e aí você para num terreno e encontra isso, o que você faz? Fala para mim. Você vai sinal da cruz? Você chama a polícia? Parece um corpo que foi desovado, né? Isso é intencional. A nossa reação é uma, mas imagine que você é um estudante de 1970. Você provavelmente conhece alguém que desapareceu. E inevitavelmente você vai pensar nele. E aí você fica se imaginando, será que é o fulano? Quem será que é essa pessoa que foi desovada aqui? E quando abrem essa obra, encontram nada mais do que lixo. Nós temos pedaço de carne, tecido, enfim, sujeira aí dentro. Sei lá, você fica aliviado? Você fala, não sei. Mas se essa pessoa não está aqui, então onde ela está? A memória do desaparecido, ela vem muito vívida pra gente. A ideia do Arthur Barril é desestabilizar, é provocar e fazer a gente lembrar dolorosamente do número de pessoas que estão desaparecendo e que estão sendo desovadas em algum lugar. E a contestação dos anos 60 não termina por aí. Novas formas de fazer artístico vão se estruturar, especialmente obras que se dizem não artísticas, que se dizem anti-arte, como é o caso da performance. A performance é uma apresentação diante de uma audiência viva. Tem muitos elementos do teatro, a gente está entrando agora numa fase em que a arte ela deixa de ser estanque, ela vai se tornar cada vez mais misturada. Várias linguagens da arte juntam-se para formar uma coisa nova, uma não-arte, uma realidade não artística e acessível a todos. Pois bem, qual a diferença dessa apresentação diante de uma audiência e uma peça de teatro? Na performance, a gente não tem fala, geralmente. Na performance, a gente não tem começo, meio e fim. É uma estrutura muito mais flexível, que tem muito mais relação ao processo artístico do artista do que necessariamente uma narrativa. Vamos ver alguns exemplos? Acho que vai ficar mais claro. Essa obra que está em destaque é do Joseph Beuys. Chama-se Eu Amo a América e a América Me Ama, de 1974. O Joseph Beuys, ele era da Hungria e se posicionava fortemente à invasão dos Estados Unidos no Vietnã. Em protesto a isso, ele diz que não pisaria mais em solo americano. E logo depois que a guerra do Vietnã acabou, ele ainda foi convidado para expor numa galeria em Nova York e ele vai, mas ele ainda não pisa em solo norte-americano. E aí ele sai do avião e ele é levado de maca, gente, até a galeria onde ele vai ficar exposto, cheio de vontade de contestação, não é? Quando ele chega nesse espaço da galeria, ele fica uma semana lá, presencialmente, trancado num cercado com um coiote.
Sim, é isso, gente. Ele fica cercado com um coiote uma semana. Imagina só você ficar com um animal selvagem, sem nada mais que um pouco de comida, feltro, por uma semana. Ele teve relações difíceis com esse coiote. Por vezes eles se davam bem, era bem animoso, mas por vezes era muito perigoso, sim. O coiote latia, o coiote tentava morder. Afinal, é quase um lobo, né? Um animal selvagem. Por quê? Ficar em uma galeria com um coiote. O que isso significa? Porque eu amo a América e a América me ama. O coiote é um dos animais nativos da América. O coiote é um símbolo de liberdade para os nativos norte-americanos. O coiote é a América, selvagem, amedrontadora. É ele tentando lidar com os Estados Unidos. Tem uma admiração pela sua liberdade, mas tem muito mais medo pelo seu caráter predador. Como lidar com essa selvageria? É o que ele se propõe. Agora, olha que obra de arte mais louca. Isso é um quadro? Isso é uma pintura? Como é que você expõe isso? Como é que você vende? O artista ele não vai produzir um objeto e esse objeto vai valer milhões. Não, ele se recusa a esse materialismo. Em lugar do objeto, ele propõe uma experiência. E uma experiência em que ele coloca o próprio corpo dele à prova, inclusive explorando os limites da sua segurança. Esses são os valores do grupo do qual ele fazia parte, o grupo Fluxus. Vejam algumas características do manifesto, alguns trechos desse manifesto. Livrem o mundo da doença burguesa, da cultura intelectual, profissional e comercializada. Livrem o mundo da arte morta, da imitação, da arte artificial, da arte abstrata. Promovam uma arte viva, uma anti-arte, uma realidade não artística que possa ser compreendida por todos. Eles vão criticar fortemente o materialismo da sociedade de consumo. Isso é uma performance. Isso não tem narrativa, isso tem uma estrutura incrivelmente flexível. Acho interessante fazer essa oposição ao teatro para que vocês percebam as diferenças. Mas saibam que o teatro contemporâneo aprimorou muita coisa, assim. Ele adquiriu muitas coisas da performance e hoje em dia até esse limite já é mais confuso. Algumas performances para vocês. Vamos começar com o Brasil, Flávio de Carvalho. Em 1930, este senhor sai pelas ruas de São Paulo com o seu new look, uma roupa que ele concebeu para o homem dos trópicos. Isso, gente, é um short e saia, uma blusa de manga bufante, uma meia arrastão e uma sandália aberta. Muito provocador, né? Convenhamos, o gesto provocativo é a coisa mais importante. E reparem na diferença entre ele e as pessoas ao lado dele. Sejamos honestos, quem está sendo mais louco? Flávio de Carvalho e as pessoas do lado. Pensa que isso é Rio de Janeiro, isso é 40 graus. O que essa pessoa está fazendo de terno e gravata e sapato fechado? A roupa que a gente usa é uma roupa absolutamente europeia, principalmente a vestuária masculina, e que nada tem de condizente com o nosso país. Então questionar isso é mais uma denúncia sobre o irracionalismo dos costumes do que qualquer outra coisa. Gente, isso em 1930. O cara antecipa em 60 anos os procedimentos da performance. Muito interessante. Agora, falar em performance é impossível falar é impossível falar de performance e não falar da Marina Abramovic, a nossa vovó da performance. A Marina Abramovic nasceu na Sérvia e ela faz muita coisa interessante nos anos 60, nessa pegada bem contestadora. Ela tem um parceiro, o Ulla, e eu separei justamente uma performance em que ela faz com o Ulla. Os dois estão segurando um arco e flecha e estão pendendo para trás. Galera, o que acontece se o Ulla solta essa flecha? Isso é uma flecha de verdade. Marina Abramovic morre. Olha o perigo de você se colocar nessa situação, né? Isso é um relacionamento, isso é uma metáfora sobre estar num relacionamento. A gente não pode estar num relacionamento sem estar completamente vulnerável. E também é uma responsabilidade emocional significativa, né? O que acontece se o Ulla soltar isso? É sobre a responsabilidade emocional dele de segurar essa flecha também. Várias performances muito contestadoras da Marina Abramovic. A próxima é a Letícia Parente. Falta um A ali, tá, gente? Mas a Letícia Parente. Letícia Parente, ela tá bem nesse começo do vídeo caseiro. Então, muito do que ela faz também é vídeo performance ou vídeo arte. E tá tudo bem, gente. Essas categorias não são estanques. Uma coisa pode ser várias ao mesmo tempo, tá? E tá tudo bem. Então, isso aqui é tanto vídeo arte quanto vídeo performance. E é isso aí. A Letícia Parente, ela faz esse vídeo caseiro lá em 1972, em que ela coloca a fita crepe na boca, coloca a fita crepe nos olhos e ela passa batom. E depois ela pega o lápis e ela desenha um olho, como se ela estivesse se maquiando para sair. Ela está se preparando para sair. Ela está falando sobre a condição feminina, né, de colocar máscaras, de se maquiar para poder sair, mas também está falando sobre a conjuntura política do país. Para ela sair, ela precisa fechar os olhos, ela precisa calar a sua boca para a realidade nacional. A Beth Moisés, ela está viva, ela é contemporânea e ela vai dialogar
muito com o universo feminino e principalmente com os mitos envolvendo o casamento. Ela tem algumas instalações em que ela pega vários vestidos de noiva e coloca esses vestidos no teto, simbolizando toda a projeção feminina sobre o casamento. Depois ela joga esses vestidos de noiva no chão e as pessoas pisam em cima, sabe? Tipo, expectativa e realidade. E uma das performances mais lindas dela chama-se Memórias do Afeto, em que ela trabalha com vítimas de violência doméstica, várias vítimas de violência doméstica. Convida todas elas a se vestirem de noiva e desfilarem pelas ruas de Montevidéu, no Uruguai. Depois desse grande desfile, todas elas sentam em roda, colocam essas luvas e ficam bordando a luva, tá? Não a mão. E elas ficam bordando em cima dessa linha da vida, pensando sobre toda a trajetória delas, o que elas fizeram, o que elas deixaram de fazer, onde elas começaram, para onde elas foram e inevitavelmente sobre a violência que elas sofreram. Ao final, elas tiram essas luvas como se desfizessem dessa história e queimam. É muito catártico, né? É muito libertador. A Beth Moisés, ela pensa nessa arte de uma forma coletiva e quase terapêutica. Interessante porque a performance aqui, ela pressupõe a participação do público também. A Berna Real é uma maravilhosa, é muito doida, assim. Ela é uma artista que trabalha no Belém do Pará, que tem uma vida ativa e um questionamento muito grande, assim. E principalmente ela lida com umas imagens grotescas, umas imagens de violência. Todas essas pessoas que eu tô falando, vocês podem pesquisar, tá, gente? Inclusive, sugiro, por favor. Tô falando muito rápido e tem até mais gente pra gente conversar. Mas, pois bem, a Berna Real, ela é perita criminal, juro. E ela virou perita criminal por conta da arte. Ela caminhava em Belém e ela viu aquele mercado de carne, sabe? Tipo mercado municipal, assim, cheio de carne. E ela pensou o tanto que isso lida com a pobreza, né? Com a fome, com a miséria e com a fartura. E ela resolve fotografar cadáveres, o interior dos cadáveres, tipo assim, o estômago por dentro, o intestino. E ela coloca a foto dessas vísceras humanas do lado dos boxes de carne. E aí convidam ela para ser perita criminal porque ela tem muito estômago. Então ela sempre lida com essas imagens. Essa daqui é uma performance chamada Quando Todos Calam, que ela deita numa mesa com uma toalha branca, parece um necrotério ou alguma coisa, sei lá, meio sobrenatural, completamente nua, com carne em cima da barriga. E os urubus, com aqueles bicos imensos, vêm bicar as carnes que estão em cima dela, gente. Olha que desespero. Pensa se esse urubu bica outra coisa, gente. A dor que não deve ser... Meu, um urubu desse arranca um olho de uma pessoa. E ela está lá, servida aos abutres, como uma metáfora da condição humana. Muito louco, né? Por fim, uma artista incrível que eu conheci esse ano, chamado Yuira, a árvore que anda. É um ativista indígena lá da Amazônia, professor de biologia também, que se monta assim como uma entidade da natureza que caminha. E ele sai por aí cada vez com essas montagens mais intensas, assim. Uma coisa que lida muito com a mitologia indígena, talvez um pouco com a mitologia africana, alucinatória, assim. Acho que tem muito da construção mítica, assim, do Brasil. E para conscientização ambiental, totalmente, né? É essa árvore que anda, que ocupa os espaços, que conscientiza as pessoas. Muitas vezes ela anda por aí na frente de todo mundo, mas às vezes é só para tirar a fotografia, pensar numa foto performance mesmo, né? Ou numa performance que é para o registro fotográfico. E tá tudo bem. Foi um dos grandes, se não o grande destaque da Bienal de São Paulo desse ano, e é a arte indígena. Olha que bacana. Às vezes a gente pensa arte indígena, né, e se restringe naquela visão tão restritiva, sem pensar na arte na cidade, na arte contemporânea, nos artistas indígenas atuais. O Jair Erisbel é um super nome da arte indígena contemporânea, ele que inclusive vai cunhar esse nome, arte indígena contemporânea. Ele também foi outro destaque incrível da Bienal de São Paulo. Ele fez quadros gigantescos que dialogam sobre a mitologia indígena e a criação do mundo de uma forma muito psicodélica, assim, com caneta posca bem neon, super bonito. E ele faleceu de Covid esse ano. Muito triste. Também é uma aposta, gente. Se vocês puderem pesquisar sobre o Jair Erisbel, acho muito interessante. Essa é a performance. Vamos agora para o happening. O happening é um acontecimento. É tipo a performance, só que ela é muito mais louca, assim, ela é muito mais flexível e ela não é repetível. É a performance que tem como protagonista o acaso, do começo ao fim. Quem começou com essa ideia de happening foi o John Cage, um compositor norte-americano, assim, um dos grandes pais da música contemporânea, que começou a investigar o silêncio. Ele queria entender qual é essa pira de diferença de música e silêncio, e ele vai com uma camisa de força, fica num lugar que é completamente vedado, e mesmo nesse lugar completamente vedado, ele ainda ouve o coração e a respiração. E ele chega à conclusão de que o silêncio não existe, que toda pausa ela é preenchida por paisagem
sonora. Então ele prepara o seu piano na frente de vários espectadores e fica 4 minutos e 33 segundos sem tocar. Em silêncio, será? Todos esses 4 minutos e 33 segundos são gravados, as pessoas puxando a cadeira, as pessoas cochichando e tal. 4 minutos e 33 segundos do que para ele é música, mais especificamente paisagem sonora. Olha que legal. Por que isso é um happening? Porque isso é um acontecimento. Isso é uma experimentação artística sem começo, meio e fim, que nesse caso pressupõe a participação do espectador, e geralmente pressupõe a participação do espectador, e que é completamente pautado pelo acaso. Não é possível repetir 4 minutos e 33 segundos por conta da sua estrutura. Body art. Body art é quando você usa o corpo como suporte para sua intervenção artística. O corpo, ele é realmente o que segura a sua arte. Se nós formos pensar sobre o trabalho da Yuira, é também uma body art, é também usar o seu corpo como suporte para a criação desse personagem. E tá tudo bem, é mais de uma corrente na mesma coisa. A Priscilla Danvaso, artista que ofereceu o seu corpo para fazer tatuagens. Mas vejam que ela não faz qualquer tipo de tatuagens, ela tem uma ideia, uma provocação inteiramente artística. Ela faz tatuagens de manchas de vaca. E ela separa a sua pele naquelas categorias de corte bovino e escreve frases interessantes sobre isso. Gente, isso é para sempre. Isso que mais assusta na body art, né? A arte contemporânea às vezes tem tanta essa pegada do efêmero, e a body art ela pensa na dor, em colocar o seu corpo em serviço desse objeto. E uma coisa que não é possível de ser desfeita muitas vezes, como o caso dessas tatuagens, é usar o seu corpo como tela, é usar o seu corpo como suporte para sua manifestação artística. A Orlan é uma artista francesa super contestadora, que inclusive vai processar a Lady Gaga por plágio. Elas têm muitas coisas em comum, inclusive a fisionomia, assim. A Orlan, ela era uma mulher que começou a questionar os padrões de beleza. E para questionar esses padrões de beleza, ela resolveu modificar o seu rosto inteiro. Então ela colocou a testa da Mona Lisa, a boca da Vênus de Milo, enfim, o queixo da Vênus de Botticelli. Ela pegou todos esses paradigmas da história da arte e modificou o rosto dela. E não para que ela ficasse bela, mas justamente para questionar o que é belo e o que não é belo. Durante toda essa cirurgia, ela fica acordada e ela desenha com o seu próprio sangue. Olha que coisa mais performática também. A Orlan já caiu na prova da UEL e é uma coisa muito interessante para se pensar. Land art. Land vem de terra. A land art é essa manifestação artística bastante ecológica dos anos 70, que pensa na natureza como suporte, como agente da obra. Muitas vezes, no começo a land art começou como muito grandiosa, geralmente intervenções assim que tem uma dimensão grande. Mas aí perceberam que, poxa, pensa aí, o Robert Smithson, ele vem e faz uma arte não figurativa, muito grande no Lago Salgado de Utah, uma plataforma em espiral. Essa plataforma, gente, ela é para ser vista de um helicóptero, de tão grande que ela é. É para ser sobre conscientização ambiental, mas pensa aí, e os peixes que estão aí, gente, nesse lago? Olha como isso não interfere no ecossistema. Então essa coisa bem grandiosa dos anos 70 vai ficando cada vez mais mínima, para ter menos impacto na natureza. Mas o que é muito interessante é você fazer modificações na paisagem natural, é você usar a natureza como tela. E por consequência, essas obras não vão ser eternas. Elas têm uma temporalidade que ela é muito pequena. É você não pensar mais nessa obra de arte como uma coisa que vai durar para sempre, mas uma coisa que é inteiramente fugidia. Muito interessante que elas estão fora do museu. Então elas rompem com essa ideia dos espaços institucionais. A arte conceitual. De modo geral, grande parte da arte contemporânea lida com conceitos, né? Lida especificamente com provocações, mais do que qualquer coisa. Mas existem algumas correntes que intencionalmente pensam sobre os conceitos da coisa, como é o caso do Joseph Kosuth, 1 e 3 cadeiras. Ele coloca uma cadeira física, né? A materialidade da cadeira, uma foto de uma cadeira e a definição de cadeira. E te pergunta, qual é a verdadeira cadeira? É a cadeira que você senta? Mas é isso, se não for exatamente essa cadeira, outra cadeira não é possível? A imagem de uma cadeira é também uma cadeira ou a definição de uma cadeira é uma cadeira? Mas você consegue sentar na definição da cadeira? Enfim, o conceito é mais importante do que a experiência visual. Na arte contemporânea, nós vamos ter essa arte que sai das galerias e que ocupa os museus, como é o caso, por exemplo, das intervenções.
São modificações na paisagem cotidiana, muitas vezes para levantar algum questionamento, mas nem sempre, hein? Muitas vezes para levantar esse questionamento sobre alguma coisa. O Mundano é um ativista que fez muitas intervenções interessantes. Nesse caso, tem uma represa que secou lá em Atibainha e ele vem e insere essas torneiras no cacto para que a gente possa pensar sobre a escassez de água. O que é isso? É uma pintura? É uma escultura? Olha a dificuldade de encaixar essa prática, né? Porque ela é uma prática de campo expandido, ela lida com várias territorialidades e a gente vai chamar ela, então, de intervenção. Agora, muitas pessoas nesse momento me perguntam a diferença entre intervenção e instalação, porque é um conceito que tem um nome parecido, né? Mas elas são bem fáceis de diferenciar, presta atenção. Instalação é quando o artista cria um ambiente dentro do museu. Por isso que também é chamado de arte ambiental, que nada a ver, tem a ver com o meio ambiente, hein? Tem a ver com o espaço do objeto, que já não é mais um objeto, é um labirinto, é alguma coisa de grandes proporções. Vejam aqui as instalações do Ernesto Neto, que é um brasileiro maravilhoso. Ele usa principalmente tecido, né? Esses tecidos, essas tramas que lembram meia fina, que lembram as várias texturas possíveis do crochê e por aí vai. Essa primeira foto é da estação central de trem em Zurique. E aí ele faz esse objeto artístico gigantesco que transforma um espaço inteiro numa exposição de arte. Isso começa lá no minimalismo, lembram aquelas esculturas que já não tem pedestal, que você consegue entrar na escultura? Agora observem ali o pessoal entrando dentro da estrutura do Ernesto Neto. Isso é uma instalação, é um labirinto que geralmente o artista, o espectador pode percorrer, pode sentir. Muitas das instalações, elas são interativas, elas são táteis, especialmente aí no caso do Ernesto Neto. Ele vai trabalhar dentro desse âmbito não figurativo, então ele dificilmente, ele até tem alguns casos, mas ele dificilmente trabalha com figuração, é muito mais abstrato, e ele vai tratar especialmente de pesos, de equilíbrio, de texturas, trabalhando muito com essa ideia da meia fina, do peso, e desse trançado que lembra o trançado amazônico. Ele passa muito tempo estudando com as tribos amazônicas como fazer esse trançado e ele é um ativista dessa causa. Não é à toa que essa obra se chama-se Gaia Mother Tree, né? A grande mãe árvore, uma coisa mais ou menos assim. Perceberam a diferença? A diferença é que a instalação, então, é a criação de um ambiente, ela é uma obra que se expande no espaço. E a intervenção pode ser qualquer coisa, pode ser uma torneira, pode ser uma vassoura que foi colocada ali no meio, pode ser uma frase que é escrita no sinaleiro, pode ser tinta que é jogada na rua. A intervenção, ela não tem uma estrutura fixa, ela é muito, muito, muito flexível. E a gente chama de intervenção toda modificação na paisagem cotidiana. A instalação, ela acontece geralmente dentro de espaços fechados, porque tem a criação de um ambiente, né? Muitas vezes em galeria, em estação de trem, em shopping, enfim, em ambientes fechados. Agora eu quero falar com vocês de alguns artistas que eu não poderia deixar de mencionar, que são muito interessantes. A primeira delas é a Adriana Varejão. A Adriana Varejão lida muito, muito, muito com a azulejaria barroca. Ela pensa o que essa azulejaria barroca significa em termos de colonização, né? A colonização portuguesa aqui no Brasil. E ela subverte essa azulejaria barroca colocando vísceras dentro delas. Olha que legal, esse é o trabalho mais bacana dela para mim, é lá de 1990. E é o que tornou ela muito célebre. O pessoal chama isso de bricolagem, porque é a junção de vários procedimentos diferentes, é a modelagem, é a pintura, é também a sobreposição de vários elementos, né? Como uma colagem tridimensional. Olha que legal esse tapete de carne viva, vai caindo e vai revelando o seu interior. Professora, por que ela coloca vísceras no azulejo português? Para dialogar sobre a violência da colonização. A partir dessa aparente civilidade, a gente vê que o interior ele é verdadeiramente violento. Por favor, vejam, tem muita coisa legal da Adriana Varejão. O Arthur Bispo do Rosário, nossa, ficou ruim essa letra aí em cima da foto, né? Mas vamos lá. O Arthur Bispo do Rosário, ele é um artista por acaso, ele foi internado no manicômio e ele produziu toda a sua obra sobre o contexto da internação. Como que é essa obra? Muito colecionista, então ele separa vários objetos que ele considera sagrado. Ele, inclusive, se diz um profeta que vai assumir, vai ascender aos céus depois junto com Jesus. Ele faz esse manto, que é o manto da Anunciação, para preparar ele para esse momento de ascensão ao céu. Ele vai trabalhar muito com bordado, ele vai encapar os objetos com fio,
tem essa relação com a fé, portanto, ele não se considera um artista, mas sim um profeta. Ele tem essa estética muito próxima do colecionismo, né? Ele faz vários gabinetes em que ele separa muitos objetos semelhantes. Então, várias botas, várias colheres, várias xícaras e por aí vai. E principalmente ele se apropria de objetos cotidianos para ressignificar. Como que ele fazia esse bordado? Ele desfiava a sua roupa de detento, né, de paciente, e ia fazendo esses bordados. É lindo. O próximo é o Leonilson. O Leonilson é um artista dos anos 90 que, em oposição a todo aquele colorismo da geração dele, ele faz uma arte mínima. Ele trabalha bastante com bordado, ele trabalha com aquarela, ele faz esses desenhos que são bem pequenos e ele mistura poesia com pintura. A intensidade dele é alcançada pela intensidade do mínimo, sempre. Grande parte da obra do Leonilson é muito subjetiva e fala da condição dele. O Leonilson, ele teve AIDS e morreu disso. E ele recebeu esse diagnóstico e ele lida com a fatalidade da vida. Léo não consegue mudar o mundo, diz uma de suas obras. E às vezes a gente não consegue mesmo, né? Essa constatação dolorosa do destino sobre a gente. Ele também entendia muito o que era uma epidemia, porque a AIDS foi uma epidemia significativa nos anos 90. Jogos Perigosos é intenso, né? São dois homens e tem uma ponte entre eles, e entre a ponte entre eles tem uma rodovia. Eles estão próximos e eles estão separados. Esses jogos perigosos não são guerra, nem estão no mar ou no espaço, mas por detrás de um óculos e um par de jeans. É nas relações humanas que os jogos perigosos estão, porque ele é um portador de uma doença transmissível e muito violenta. Então, pensem no Covid também, o que é estar num contexto de pandemia, o perigo das relações, o isolamento, como ele lida com isso. Ele é um poeta, né, da cor e do espaço e da palavra. A próxima é a Rosana Paulino. Nossa, gente, eu esqueci de colocar o título, mas o nome dela é Rosana Paulino. Ela é professora da USP, ela é uma negra e as obras dela dialogam muito sobre a condição feminina. Dialogam não, né? Elas falam sobre a condição feminina. Essa é a Rosana Paulino, ela é professora da USP e ela é uma mulher negra que fala sobre o que é ser mulher e o que é ser negra no Brasil. Ela vai trabalhar com instalação, ela vai trabalhar com bordado, com a subversão de todos os materiais possíveis. Essa instalação que vocês veem chama-se Assentamentos. Ela pega uma fotografia do século XIX de uma mulher desconhecida. Ela foi feita numa expedição dos eugenistas que vieram aqui para o Brasil para provar a superioridade da raça branca e que fotografaram uma série de mulheres escravas aqui no Brasil. Vejam que essa mulher é anônima, a gente não sabe quem ela é, da onde que ela veio. Vejam que essa mulher ela está despida num contexto muito humilhante, né, de submissão ao outro. E o corpo dela é fotografado. Ela se apropria dessa fotografia para dar um outro significado. Ela costura essas fotografias, ela desenha uma criança no ventre, ela borda um coração. Por que ela faz esses recortes na fotografia e junta? Porque a história do povo negro no Brasil é uma história de suturas. A sutura porque ela é violenta, decorrente dos procedimentos, mas ela também é uma tentativa de costurar histórias que são perdidas. Vejam que ela poderia ser a ancestral da Rosana Paulino e ela não sabe, porque essa mulher foi privada da sua história. É a tentativa de encontrar as suas raízes, de criar uma narrativa para si. Vejam que numa das fotos ela aborda raízes, né? Pensando especialmente nisso. Na exposição também tem alguns tablets em que fica passando o barulho do mar. São cenas da viagem de navio da África até o Brasil. E no centro a gente tem esse pallet, em cima do pallet vários braços de manequins negros amarrados como se fosse um fardo de madeira. Isso é a mão de obra, é a lenha para queimar, é a objetificação do corpo negro. É intensa, né? Nossa, essa obra Assentamento, gente, é a coisa mais incrível. Do lado nós temos a série Bastidores, ela se apropria dessas fotos da família dela ou de mulheres negras, ela adora mexer com a fotografia, coloca num bastidor, que é essa estrutura redonda que usa para o bordado, e ela vai suturando a boca, a mente, os olhos, a garganta, mostrando os silenciamentos a que essas mulheres são submetidas. E ela faz esse bordado de um modo muito grotesco, né? Não é para você fazer bonito, é para você mostrar o grotesco dessa situação. O Vic Muniz. O Vic Muniz foi um artista que foi muito popular uns anos atrás. Ele recria grandes obras do passado, às vezes faz obras autorais, mas na maior parte ele recria as obras do passado utilizando materiais não convencionais. Então, lixo, açúcar, diamante, várias coisas ele usa
para criar as suas obras. Essa é a Medusa do Caravaggio. Vocês já viram a arte Ataque da Disney? Tipo isso, ele vai colocando vários objetos e vai criando uma obra bem grandona. Ele tem um documentário muito interessante chamado Lixo Extraordinário, em que ele vai num grande lixão aqui do Brasil e faz um trabalho com os catadores de lixo para produzir as suas obras. Ele pensa no material como uma parte integrante e simbólica da sua obra. Quando eu falei que ele usou diamante, quando ele usou açúcar, ele usou o açúcar para recriar a fotografia de meninos que trabalhavam no canavial. O açúcar ele é importante porque é o objeto para qual eles estão trabalhando. E também porque o açúcar é um símbolo da infância, uma infância que eles não tiveram. Então sempre tem uma intenção no material que ele usa. Professora, o que é isso que ele faz? Não sei, talvez seja uma assemblagem, que é uma colagem de elementos tridimensionais, mas muito grande. Também é fotografia, porque ele é um fotógrafo e depois ele recria essas fotografias com essa técnica mista. Pessoal, muito obrigada. Características da arte contemporânea. De modo geral, a arte contemporânea ela é fruto de profundas inquietações. A maior parte da arte contemporânea ela vem para questionar. Ela vem de muita liberdade criadora. Esses artistas, eles geralmente não têm compromissos institucionais, eles não têm patrão. Então, eles produzem o que eles querem, depois as obras dele entram para um catálogo e podem ser vendidas numa outra exposição. Novos recursos, eu vou usar carne, eu vou usar lixo, eu vou usar diamante, eu vou pensar em formas diferentes para compor a minha obra. O campo expandido, muitas dessas obras não são nem só pintura, nem só instalação, nem só intervenção, mas elas têm essa interterritorialidade entre as linguagens. A ideia é mais importante do que o objeto artístico. Muitas dessas correntes não estão preocupados em fazer uma coisa nova, uma coisa original. Olha o Vic Muniz, ele se apropria das coisas do passado e tá tudo bem, né? Esse novo, ele é muito da época do modernismo. Aqui no contemporâneo a gente já faz as pazes com isso e pensa muito mais na reinterpretação do passado do que do original. Quase sempre a arte contemporânea vai trabalhar com a intertextualidade, por isso é muito importante que você relacione com os movimentos do passado. No caso aqui, o Renascimento. Muitas vezes ela é metalinguística, então ela está questionando o próprio fazer artístico. Fragmentação das informações. Vocês olham para essa obra e você fala, meu, que isso? O que esse cara está fazendo pelado com um monte de carne? É você se perguntar o que isso significa. As informações, elas não são mastigadinhas para você. Elas são completamente fragmentadas e cabe a você fazer a interpretação delas. Por isso que o significado de uma obra de arte sempre nasce do contexto em que ele existe. Presta atenção na época, presta atenção para que civilização ela foi feita na hora de fazer a interpretação da sua obra. No mais, gente, boa sorte. Se vocês se depararem com um artista diferente, tá tudo bem. É sobre interpretar essas obras de arte também. Então, respira fundo, anota aí quais são os símbolos que aparecem. Tem sangue, tem pena, o que tem nessa obra, de que material ela é feita, que tipo de linguagem ela usa, em que época ela foi feita. E aí você vai colocando os tijolinhos da sua interpretação. Sempre pensa, se eu fosse esse artista, qual seria a minha intenção ao fazer isso? O que me levaria a ficar pendurada numa rede, numa balança com um monte de pedaço de carne? Por que eu me pesaria? Por que eu me compararia a restos de carne? E por aí vai. Então se coloca no lugar do artista, tenta pensar o que te levaria a fazer isso, a partir dos símbolos que ele coloca, tá? Vocês vão arrasar. Tchau, gente. Qualquer dúvida eu tô aí.